A paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Alexandre e quero, nesta tarde, testificar aqui da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia. Que a Bíblia, ela é a verdade, a palavra do Senhor Jesus. Eu desejo a você que Deus lhe abençoe você, sua família, que dê conhecimento através da palavra, através das sagradas escrituras, porque Deus tem uma obra na sua vida. E o que nós vamos ler aqui na Bíblia é o que está na Bíblia. Aqui nós não vamos atacar religião, falar de religião, não. Nós vamos falar da palavra de Deus. Até porque eu sou um servo de Deus. Eu não tenho religião. Eu não sou religioso. Louvado seja Deus. E o nosso Pai, o Deus vivo, louvado seja Deus, o que Ele tem aqui na terra é a sua palavra. Placa de igreja pode ter milhares e milhares de placas de igreja. Uma igreja ali, outra ali, outra ali, outra ali, cada qual tendo nome ali naquela placa de uma denominação, de uma igreja diferente. Mas se nós vermos, a palavra de Deus é uma só, a Bíblia. Não muda nada. E o que é que Deus quer? Deus quer que nós sigamos a palavra. E no meio dessas denominações, dessas igrejas, tantas e tantas igrejas, glória a Deus, quem é e qual é a certa, quem é que está certo neste mundo, né? Porque há tantas igrejas, há tantas placas, né? E quem é o certo? O certo, meu amigo, o certo é a Bíblia, é a palavra e aqueles que seguem a ela, aqueles que vai pela palavra de Deus, amém? Então nós vamos ler aqui uma palavra, não é atacando não, não é condenando não, é a verdade, é a palavra de Deus, amém? Ela é a verdade. Então nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia, que fala aqui, glória a Deus, em Atos capítulo 16, versículo, louvado seja Deus, em Atos capítulo 17, versículo 16, em Atos, vamos ler aqui em Atos, diz assim, ó, enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você viu aí? Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava, porque vendo aquela cidade tão entregue à idolatria. Louvado seja Deus. Aqui é o testemunho em que este, o servo de Deus, estava pregando, levando a palavra de salvação. E quando ele chega lá em Atenas, na cidade de Atenas, ele observa aquela cidade, ele vê o povo, ele vê aquela nação ali. Louvado seja Deus. Então ele vê ali um tremendo engano, um tremendo problema grande, né, que dominava aquela cidade, o povo daquela cidade, que era a idolatria. A idolatria estava em primeiro lugar naquela cidade. Então Paulo, como levava e acreditava na palavra, acreditava em Deus, no Senhor Jesus, e que tem que adorar somente a Deus, Paulo, ele, por amor às almas e por ter a graça do Senhor na sua vida, quando ele viu aquelas almas, ele ficou totalmente ali comovido, se agitou dentro dele, tendo o desejo de ir lá testificar da palavra, da salvação para o povo, né? Falar de Jesus. Mas o que tinha, né, naquela cidade era um tremendo engano satânico por trás do nome Diana. Porque Diana em Efésio era apenas um nome.
né? Era apenas um título. E por trás daquele nome havia um tremendo demônio principado que exercia sua obra, influenciava seus atos de idolatria naquela cidade, amarrando aquela nação, aquele povo no caminho, né, da idolatria. O povo acreditava em Diana, o povo adorava, tinha imagem, né, de Diana, tinha um templo, né, de Diana dos Efésios, tinha um templo, né. Então, e havia também os seus seguidores que estavam ali, que era influenciado a falar de Diana, né? A fazer imagem, né? Que nem Demétrio, um certo livro, fabricava lixo, né? Fazia imagem, amuleto e muitas coisas em honra e homenagem a Diana dos Efésios. Tinha um templo da Diana na cidade de Antena. Então eles acreditavam que Diana era uma divindade, era uma deusa que salvava, que abençoava eles, suas famílias. Mas isso aí, por trás de Diana, como eu já disse, era apenas, por trás daquele nome, o título Diana, tinha um tremendo demônio principal. Louvado seja Deus. Que segurava o povo na idolatria, né? Porque Deus fez o homem, o Deus vivo, fez o homem para o homem adorar Ele em espírito e em verdade. Deus, como o nosso Pai Celestial, Ele não se agrada, né? Fica desanimado a sua criatura adorando um pedaço de pau, de madeira, de barro, né? Obras, ídolo feito pela mão do próprio homem. Porque o entendimento do homem, natural e até mesmo guiado pelo engano do inimigo, é assim, ó. Ele vai numa floresta, numa mata, leva ali um martelo ou uma foice e de lá escolhe uma árvore, uma boa árvore, e corta a madeira nas matas e traz para casa. E dali ele corta uma metade e daquela metade ali de madeira ele passa o ciprisco, né? E começa a trabalhar, a formar daquele pedaço de madeira, ele forma um Deus. Batiza, bota o nome, e o resto da outra madeira ele queima no fogo, ou até mesmo cozinha, faz o seu almoço, né? O resto daquelas madeiras. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia, ela nos manda, e está escrito na palavra do Senhor, que não farei para vós nenhuma imagem. Aí ele, né, não fará para ti a imagem de escultura, nem a semelhança que há lá no céu, nem debaixo do céu, nem em cima da terra, nem debaixo da terra. Não fará, nem se curvará a ela, nem adorar com a imagem. Aí Deus diz, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, Deus é o Deus vivo, criador de todas as coisas. Os seres humanos, a nação, o homem, a mulher que Deus criou, tem aquele direito de receber Deus, de ser um filho de Deus, mas se obedecer a palavra, se seguir a Deus, adorar Ele, e Deus não vai se agradar se você adorar uma obra feita pela mão do homem, uma imagem de escultura. Então lá em Efésios tinha este demônio principado usando o nome Diana, e o povo não via o que tinha por detrás do nome Diana, porque se o povo visse, né, quem era que estava por trás do nome Diana dos Efésios, aleluia, o povo iria ter medo, porque o povo ia ver um demônio, um inimigo enganador, né, um mentiroso, algo que só queria destruir ele, levar as almas dele para o inferno.
através da idolatria miserável. Então Paulo era um servo de Deus. Paulo estava guiado pelo Espírito Santo e quando viu aquelas almas, Paulo foi lá e começou a falar do amor de Cristo. Dizer que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, quando ele vai falar com o centurião Cornélio, ele chega e o centurião Cornélio vai ao encontro. E a palavra de Deus fala que quando Pedro chega na casa do centurião Cornélio, o centurião Cornélio, ele se curva e adora Pedro, né? Aí Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim, ó, levanta-te, porque eu sou homem. Louvado seja Deus, né? Adorou. O apóstolo Pedro foi adorado. Isto não era uma inclinação dos romanos, porque os romanos naquela época eles cumprimentavam os demais povos se curvando mesmo. Mas aqui a Bíblia está mostrando que ele adorou, se ajoelhou e adorou a Pedro. Mas Pedro se levantou e disse, olha, levante que eu também sou homem. Então, se ele fosse vivo hoje, o apóstolo Pedro, né? Ou se ele soubesse lá onde ele está, no céu, né? No paraíso, no repouso, se ele soubesse que hoje, quanto o nome dele é adorado aqui na terra, pelos religiosos, né? Ele ficava furioso, porque estes homens no tempo de Jesus Cristo, eles adoravam a Deus e combatiam contra a idolatria, né? Maria também, Maria, outra serva de Deus, que está no paraíso, né? Está na paz, esperando a redenção final, para subir para a glória, para ir para a Nova Jerusalém. Tanto ela como os demais profetas, os apóstolos, hoje os que morrem em Cristo Jesus, estão tudo lá, esperando o dia final de Jesus, para ir todos para Jerusalém. E se Maria soubesse, quanto o nome dela neste mundo aqui é adorado, é clamado, né? Se ela soubesse, se ela menos visse ou ouvisse, lá onde ela está, ela se irava o que está acontecendo hoje com o nome dela aqui na terra. As criaturas adorando e adorando a criatura mais do que o Criador. Porque quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Quem é o Salvador é o Senhor Jesus. Quem salva, prepara o homem, transforma e leva para o céu é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, Deus, esses três é que pode fazer algo na vida do homem. E Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Maria não é. Maria era uma serva. Teve uma honra, né? Uma grande honra por Deus ter feito a obra, né? Aquele ministério passado pela sua vida, pelo seu ventre, né? O mistério, Deus usou ela, né? Para passar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ser formado, né? Carne, louvado seja Deus. Isso sim, cara. Mas quem pode, né? Então você vê que Maria é uma serva, está na bênção, na paz.